Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de Química B, iniciando aí nossa nova apostila, né? Apostila 3, aulas 26 e 27, a partir da página 256. Vejamos aqui, nós temos atrações intermoleculares versus solubilidade. Se vocês observarem esse conteúdo, nós trabalhamos já ele, né? Vou dar uma pincelada aqui rápida. Só vocês olharem lá na aula do dia 14/7, né? 14/7, metade da aula, a gente fala a respeito disso aí com outros exemplos também, viu? Então, dê uma olhadinha depois lá nessa aula do dia 14/7, beleza? Então, sobre atrações intermoleculares, nós só recordando, nós vimos que é a atração que ocorre nessa interação que ocorre entre moléculas vizinhas, né? Entre essas moléculas próximas, que nós vimos que elas podem ser do tipo de polo instantâneo, de polo induzido, e de polo permanente, ligação de hidrogênio, e ainda vimos também que eu posso ter atração do íon dipolo, beleza? E a solubilidade, nós vamos ter aqui uma regra geral, né, que é essa questão de solubilizar, uma substância solubilizar na outra, se dissolver. Então nós temos uma regra geral, que é semelhante, tende a dissolver semelhante. Observe aí que é uma tendência, né, algo absoluto. Então, mas serve, né, para a gente observar, né, ter umas ideias, né, sobre as substâncias de uma forma geral que vão se dissolver uma na outra. Então, semelhante, né, aquela substância que for semelhante à outra, tem essa tendência de se dissolver. E a regrinha nós temos aqui, olha, se eu tenho uma substância polar, a tendência dela é se dissolver bem em uma substância polar. Da mesma forma, se eu tiver uma substância apolar, a tendência dela é se dissolver bem em uma substância apolar. Beleza? Nós temos aqui o exemplo, né, que nós vimos lá como encontrar a polaridade das substâncias, estudando geometria, estudamos lá sobre os vetores, sobre as nuvens, tudo, como saber a polaridade de uma substância, né, de uma molécula. E nós temos aqui a água, a substância mais conhecida, né, uma das substâncias, né, mais conhecidas, o solvente universal, que é uma substância polar, não é? Uma substância polar. Então, tem aqui a água que é uma substância polar. Então, a tendência, né, aqui dessa substância água vai ser o quê? Se dissolver bem em uma substância polar ou vice-versa. Uma substância polar vai ter uma tendência, né, de se dissolver aqui na água. E aqui eu tenho outras substâncias, por exemplo aqui, benzina, digamos que eu tenho aqui um sistema, né, um recipiente. E tem aqui, benzina, gasolina e querosene. Então aqui eu tenho compostos orgânicos, né? Tem os compostos orgânicos aqui. E observe que se eu colocar essas três substâncias no mesmo recipiente, eu vou ter um único aspecto visual. Porque eu tenho aqui, olha, todas elas são apolares. Né? Todas elas são apolares. Consequentemente, se eu tenho uma substância apolar, a tendência dela é de se dissolver, né, ou dissolver bem substância apolar. Então, aqui a benzina mais gasolina mais querosene. Então, eu vou ter aqui, substâncias apolares. Beleza? Então, a tendência delas é se dissolverem bem uma na outra, né? Porque são apolares. Beleza? Daí nós temos algumas moléculas, né, e algumas substâncias que pode, né, ser tanto, né, ter uma parte polar e apolar. Observe aqui, olha, isso é bem característico, isso que nós vamos estudar, né, vocês vão estudar lá mais para frente também, quando estiver lá no
terceiro ano, quando a gente estudar sobre os sabões, né? Sabões, detergentes, nós temos aqui, olha, uma molécula, vamos dizer aqui que se trata de um sabão, né? Temos aqui uma parte da molécula que é apolar, né? Apolar, e uma parte que é polar. Então, observe que nessa molécula aqui, ela pode tanto dissolver substância, né? Tem a tendência de dissolver substância apolar, como também substância polar. Essa molécula, nós vamos chamar essa parte, né? Essa parte apolar. Então, olha, cada cantinho desse aqui, ó, cada vértice desse aqui, eu tenho carbonos, viu? Isso aqui são carbonos com hidrogênios, viu? Olha, aqui eu vou ter hidrogênios, igual está aí na apostila de vocês, vocês podem observar, ó, cada vértice desse aqui, cada extremidade corresponde ao carbono com hidrogênio. E eu falei para vocês, né, em uma das aulas, que quando eu tenho somente carbonos e hidrogênios, eu tenho o quê? A molécula apolar, né? A polaridade dela, nós vamos ter aqui uma molécula apolar. Só que aqui, observem que eu tenho uma parte, né, apolar. Digamos que aqui, coloca aqui o Na+, né? Tem aqui um sabão. Uma molécula de sabão. Então vejamos aqui, olha, a cabeça, né? Vamos dividir aqui em cabeça e cauda. A cabeça dessa molécula aqui vai ser polar. Então ela aqui, olha, hidrofílica. Vou dizer que essa parte aqui é hidrofílica. E essa parte onde eu tenho carbonos e hidrogênios, a cauda dessa molécula, vou chamar de hidrófoba, né? Hidrófoba, que é a parte apolar, beleza? Então, isso aqui, olha, por exemplo, tem lá uma gordura, você está lavando lá um prato, tem gordura, você passa o sabão, o que é que vai acontecer? Essa parte aqui da molécula, né, que é apolar, ela vai se ligar com o óleo, né? Vai se ligar com o óleo. E essa parte aqui, olha, vai se unir, ou vai, quando estiver lavando a água, ela vai descer, né, lá arrastando a sujeira. Isso aqui nós vamos falar mais para frente, lá a formação das micelas, né? Mas só para a gente entender aqui como ocorre a remoção lá do sabão, né, para retirar a gordura. Essa parte fica voltada para a gordura, se liga na sujeira lá na gordura, e essa parte que fica voltada para fora. A água passa e arrasta essa gordura nessa sujeira, beleza? Então, só para a gente entender que tem moléculas, a princípio agora, tem moléculas que tem uma parte tanto apolar quanto uma parte polar, beleza? Aí na questão 1 de vocês, pega aí a apostila, para a gente fechar essa aula, diz aí, observe a ilustração a seguir, que representa o comportamento de 3 diferentes substâncias ao serem misturadas à água. Aí vocês têm aí, olha, os 3 recipientes, né, os 3 recipientes com água e óleo, água e sacarose, água e o tetracloreto de carbono. Ele pergunta aí, o que podemos afirmar sobre suas polaridades? Então, tá aqui, ó, o sistema 1, sistema 2 e o sistema 3. O que é que nós podemos afirmar sobre a polaridade dessas substâncias? Então, eu posso dizer aqui que o óleo, né? Observe aqui, ó, o óleo e o tetracloreto, né? Tetracloreto de carbono, vão ser o quê? Serão, observe aqui o que é que eu tenho, olha, água e água. E aí nós vimos que a água, ela é o quê? Polar. Logo, né, se não se misturaram, olha, só a sacarose que se misturou com a água. Aqui, ó, no sistema 1 e no sistema 2 não se misturaram. E eu sei que a água, ela é polar, então o óleo e o tetracloreto de carbono vão ser o quê? Apolar, né? São apolares. Apolar, né? Então, tanto
o óleo quanto o tetracloreto de carbonos são apolares. Beleza? E se a sacarose se dissolveu na água, então a sacarose ela vai ser polar. Beleza? Então, nos encontramos em breve na nossa aula, na nossa live, e responda aí os exercícios para reforçar mais o conteúdo. Beleza? Um forte abraço, nos vemos em breve.